Oi, gente! Vamos dar início à nossa primeira aula, em que eu preparei como se fosse uma continuação das nossas aulas presenciais. Então, retomando onde a gente parou, eu preparei para vocês uma breve revisão das propriedades dos fluidos e vou fazer também a correção dos exercícios que ficaram no caderno, tá? Então, ficou faltando essa correção, vou retomar ela com vocês. Bom, aqui estão as 4 propriedades trabalhadas em sala de aula, né? É importante a gente lembrar que grande parte das grandezas em fenômenos de transporte trabalha com o alfabeto grego. Então, por isso, ó, coloquei aqui o alfabeto grego para vocês acabarem se familiarizando, memorizando também, tanto a forma escrita como a forma falada, né, a pronúncia de cada uma das letras. E aí a gente vai ver que não é só as propriedades, não, tem muitas grandezas que vão trabalhar então com esse alfabeto. Então, a primeira, a massa específica, representada pela letra grega Rho, ela é definida como a massa sobre o volume. O peso específico, que é definido pela grandeza gama, ele é o peso dado pela letra G maiúscula dividido pelo volume. Lembrando que a gente está usando essa letra G para não confundir com a pressão, em que a gente costuma, né, usar a letra P para peso, mas como a gente vai trabalhar com pressão aqui em fluidos, então a gente vai guardar essa letra lá para pressão. Aqui, uma atenção especial, no lugar da letra G de peso, eu escrevi o produto M por G, né? Lembrando da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, a gente pode reescrever, então, no lugar da força peso, a letra G e substituir a aceleração pela gravidade e reescrever na fórmula. E aí, se a gente prestar atenção, essa razão M sobre V é a própria massa específica. Então, sendo a massa específica, a gente consegue reescrever o peso específico de uma forma mais simples, né? Então, ele é o produto da massa específica pela aceleração da gravidade. A gente vai perceber que a gente vai acabar trabalhando com essa fórmula aqui, às vezes até mais do que essa, né? Desde que for dada a massa específica, é só multiplicar pela gravidade, que geralmente tem um valor 10, e aí fica muito fácil fazer os cálculos. Terceira propriedade de volume específico é definido como o inverso do peso específico. Então, por isso que tem aqui, ó, 1 sobre gama, né? Então, é só inverter o peso específico, calcular o volume específico. E a última propriedade já vista, densidade relativa, ela é definida como a razão entre a massa específica de um fluido e uma massa específica de um fluido padrão. Então, na parte de cima, a gente trabalha com a massa específica de um fluido qualquer. E na parte de baixo, a gente trabalha com a massa específica de um fluido padrão, ou também chamado de fluido referência, e geralmente a gente trabalha com a água, que é um fluido já bastante conhecido, então ele é tomado como um padrão. Dando continuidade agora à correção dos exercícios, o primeiro exercício dizia assim: uma substância de massa 500 kg ocupa um volume de 0,676 metros cúbicos. Determine a massa específica. Esse primeiro exercício, ele é bem simples, porque ele trabalha só com a fórmula, substituição da fórmula e fim. Não precisa se preocupar com mais nada. Então, só colocando aqui, foi pedida a massa específica, né? É M sobre V. O valor da massa está ali no enunciado, 500 kg, o volume 0,676 metros cúbicos, faz a divisão dos valores e encontra o valor de 739,6 kg metros cúbicos. Lembrando sempre de colocar a unidade correspondente, né? Já que em mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte tem muitas unidades, nunca pode deixar de esquecer de colocar a unidade. Exercício 2, nós vamos considerar que a gravidade é igual a 10 e calcular o peso específico do fluido desse exercício 1. Bom, então aqui a gente tem dois caminhos. Usar a própria fórmula que é o peso sobre o volume, e aí teria que calcular o peso e depois dividir pelo volume,
ou partir para o caminho mais rápido, em que a gente tem que o peso específico é o produto da massa específica pela gravidade. Como a gente já tem esse valor calculado no exercício 1, é só então a gente multiplicar o resultado, né, obtido no 1, por 10. Então fica 739,6 por 10, que é o valor da gravidade, e encontra o valor de 7.396 newtons por metros cúbicos. Exercício 3 já é um exercício mais completo em que envolve aí todas as propriedades dos fluidos. Então, a gente tem a massa de 400 quilogramas, foi dado o volume, mas na forma de capacidade, então foi dado 1.500 litros, valor da gravidade e da massa específica da água, e é para calcular as propriedades desse líquido, tá? A massa aí da água foi dada mais como um padrão para a gente poder calcular a densidade relativa. Então, na letra A, nós vamos calcular a massa específica desse líquido no sistema internacional. Bom, lembrando que a massa específica é dada pela razão entre a massa e o volume, e aí vocês têm que tomar um cuidado, porque não é só sair substituindo, né, a massa e o volume e tá tudo certo. Aqui tem que ficar atento à informação do enunciado que diz que quer a massa específica no sistema internacional. E isso é dado em quilogramas por metros cúbicos. Sendo assim, a gente tem que converter não a nossa massa que já está em quilogramas, mas a gente tem que converter esse volume, né? Foi dado em litros, vamos passar ele para metros cúbicos. E aí a gente tem que lembrar da relação que em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. Então a gente pode já dividir o 1.500 por 1.000 para ter um caminho aí mais fácil para fazer essa conversão. Ou se esqueceu disso, é só usar a regra de 3, colocar aqui o valor de x embaixo de metros cúbicos, porque a gente quer saber quantos metros cúbicos equivalem a 1.500 litros. E aí faz aqui a multiplicação em cruz e encontra o valor de x, que é igual a 1,5 metros cúbicos. Agora sim, só substituir na fórmula, então usa a massa e esse volume, e aí encontra o valor de 266,67 quilogramas por metros cúbicos. Esse valor aqui tinha dado uma dízima periódica, né? Tinha dado 66666, aí foi só aproximado para 0,67 depois da vírgula. Letra B, foi pedido peso específico também no sistema internacional. Aqui, então, é só a gente aproveitar também a massa específica, multiplica por 10 e aí já encontra direto o valor do peso específico. Então, fica 2.666,7 newtons por metros cúbicos. Letra C, foi pedido o volume específico, lembrando então da expressão para o volume específico, que é 1 sobre o peso específico, então tem que fazer essa inversão. E aí, então, dividindo 1 por 2.666,7, né, que é o valor do peso específico, a gente encontra esse valor pequenininho, que é de 3,75 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por Newton. Então, essa unidade aqui fica invertida quando comparada à do peso específico, e aqui a resposta foi dada em notação científica. Letra D, a densidade relativa. Densidade relativa é a razão entre duas massas. Na parte de cima, a gente vai aproveitar, então, o resultado da massa específica lá calculado no item A. E na parte de baixo, a gente usa a massa específica que foi dada aqui no enunciado, que é a massa específica da água. Então, é só fazer a divisão desses dois valores. Lembrando que a massa específica de cima com a de baixo, as grandezas são canceladas e por isso a densidade relativa é chamada de uma grandeza adimensional, ela não tem unidade. E aí, fazendo então só os cálculos, né, dos valores, dividindo um valor pelo outro, a gente encontra esse valor, ou já aproxima o valor e dá uma densidade de 0,27. Só uma observação em relação a esse resultado, a gente pode adotar como um valor 1 de referência se a gente quiser comparar, então, todos os fluidos com a água, tá? Então, valores que têm densidade relativa, fluidos que têm densidade relativa abaixo de 1, eles são fluidos que são mais leves do que a água, que é o caso aqui desse líquido desse exercício, tá? Agora, se a gente tomar um como referência e obter valores maiores, significa que o fluido ele vai ter uma densidade maior que a da água, ou seja, ele é mais pesado que a água, e aí isso serve, então, como
o que realmente a propriedade quer dizer. Ela quer calcular um valor em relação ao outro. Então, a gente estabelece um comparativo sempre com a água. Último exercício é muito semelhante ao anterior. Então, diz que é um reservatório de óleo pesado com uma massa de 600 kg. Esse reservatório tem formato de um cubo e possui meio metro de aresta. E aí é para calcular todas as 4 propriedades. Bem, primeiro aqui, a única coisa que não foi dada de forma direta foi o volume desse reservatório. Então, a gente tem que lembrar, né, que quando a gente tem um cubo, a gente tem essas arestas, que estão representadas aqui pelos lados desses quadrados que compõem o cubo. Isso para quem tinha esquecido, né? Então, aqui, para a gente calcular um volume de um cubo, basta a gente multiplicar o A por 3 vezes, ou a gente faz já direto A elevado ao cubo, e aí pegando o valor aqui de meio metro, que é o valor da aresta, a gente calcula então o volume desse reservatório, fica meio ao cubo, vai dar 0,125 metros cúbicos. Agora a gente já pode então passar a resolver aí o que foi pedido. Bom, gente, a gente já fez o exercício anterior, esse exercício é muito semelhante ao anterior. Então, eu vou poupar várias etapas e já ir partir direto para os resultados, ó. Na letra A, massa específica, é a massa dividida pelo volume, deu 4.800 kg por metros cúbicos. Letra B, peso específico, a gente já está cansado de saber que é só pegar o valor da massa específica e multiplicar por 10, e aí encontra o valor de 48 mil newtons por metros cúbicos. Letra C, volume específico, precisa inverter esse valor, então faz 1 dividido por 48 mil e encontra esse valor de 2,08 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por newtons. E, por fim, densidade relativa, a gente faz a razão entre a massa calculada lá na letra A, que é essa massa desse óleo, massa específica desse óleo, dividido pela massa específica da água. As unidades são canceladas, sobra então o valor de 4,8. E aqui, novamente, a gente pode ver que essa densidade relativa deu um valor, né, bem maior do que 1. E aí a gente pode, como o próprio enunciado já diz, já analisar, ó, esse fluido ele é bem mais pesado que a água, por isso que já diz aqui, ó, um óleo pesado. Isso serve, então, novamente, como um efeito comparativo quando a gente quer comparar aí dois fluidos. E era isso por hoje, gente. Então, até a nossa próxima aula. Espero que tenha sido proveitoso. Até mais!